Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Mais uma noite nos encontramos para dar continuidade aos trabalhos das palestras na Associação Espírita Amor e Caridade, SEAC de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E nós iremos então iniciar com a nossa prece, nos preparando para receber todo o amparo dessa espiritualidade maravilhosa para os trabalhos dessa noite. Muito obrigada, agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade de trabalho na noite de hoje, através dos estudos que tanto nos orientam, nos esclarecem, nos educam. Pedimos, Senhor Jesus, que ampare a nossa pátria do Cruzeiro, nosso Brasil, a nós brasileiros, Senhor, ao mundo inteiro que neste momento passam por provas e expiações, por tantas dificuldades de toda a ordem. Pedimos, Senhor Jesus, que nos auxilie, nos dê toda a força, que nós não percamos a nossa fé, nem esmorecemos a nossa força para continuarmos nessa caminhada, nessa jornada tão difícil. Pedimos pelos nossos dirigentes, nossos amigos espirituais, que estejam sempre conosco, nos intuindo, nos orientando, para que possamos caminhar em segurança. E assim, Senhor, com a sua permissão, iremos neste momento abrir as tarefas, os trabalhos da nossa SEAC nesta quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Na noite de hoje, nós iremos estudar sobre perda dos entes queridos, né? Está chegando o 2 de novembro, Dia de Finados, comemorado no mundo inteiro, no mundo ocidental, pelo menos. É um costume que veio da Idade Média, no século X, que foi trazido por um padre, né, considerado santo, Odilon, e que trouxe essa ideia porque na Igreja Católica eles acreditam que os mortos ficam aguardando num lugar, né, e que esse lugar eles precisam da oração, neste lugar eles precisam da oração dos vivos para ascenderem, para subirem para o céu. Então, ele determinou que no dia 2 de novembro fosse feita uma oração, né, por todos em favor dos mortos. E essa prática ela acabou se espalhando para o mundo inteiro desde da Idade Média e essa prática vem até hoje, né? Muitos vão para o cemitério para enfeitar as sepulturas, missas são praticadas em favor dos mortos. Então, nada mais justo do que a gente falar na visão espírita sobre a situação dos espíritos desencarnados, né? Então, no Livro dos Espíritos, fala sobre isso também. Allan Kardec não esqueceu esse detalhe. E na pergunta, no item que fala, no capítulo, ele está no 4º livro, que fala sobre esperanças e consolações, no capítulo 1, que discorre sobre penas e gozos terrestres, nas questões 934 a 936. E na questão 934, ele fez a seguinte pergunta: a perda de pessoas que não nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparáveis e independente da nossa vontade? E os espíritos respondem: essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre, e é uma prova e expiação.
Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais direitos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ele deixa claro, né, que existe, claro que existe a dor com a morte, que é uma prova também, uma expiação, porque toda dor ela é aproveitada para gerar o que? Educação do ser humano, educação do espírito. Então, independente do nível social, independente da crença, né? Todos nós vamos passar por essa experiência da dor, da perda do ente querido. Mas a diferença está em que o Espiritismo nos dá essa possibilidade da comunicação com os mortos. Aí, em função dessa pergunta, ele já entra com uma outra também, que na época tinha razão de ser, que é a 935, que fala: que pensar da opinião das pessoas que olham nas comunicações de além-túmulo como uma profanação. Os espíritos explicam que não pode haver nisso profanação quando há recolhimento, quer dizer, quando essa comunicação ela é feita com respeito, né? Não há aí nenhuma intenção obscura, divertimento, não há nenhuma leviandade. Se você busca comunicação com seu ente querido através de uma casa séria, em que há estudo, há esclarecimento, preparo dos médiuns, então não existe aí a profanação. A profanação seria caso houvesse o desrespeito, né? Então, ele também fala, na pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. Nós sabemos que os espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados, mas os espíritos desencarnados, eles sentem as nossas vibrações, eles recebem, percebem os nossos sentimentos, como nós vibramos em favor deles, seja com alegria, com tristeza. Então, tudo isso é perceptível pelos espíritos. E ele deixa isso bem claro. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles a quem amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, essa dor dilacerante, que muitas vezes leva as pessoas ao desespero, elas podem provocar um afastamento desses entes queridos, porque o desequilíbrio pode ser tão grande que, ao desencarnar, depois este que antes sofria pela dor, enquanto encarnado, ele se perca no plano espiritual, dependendo de onde vai levar a sua sintonia, e não consiga reencontrar aquele a quem ele tanto amou e foi na frente, né? Então, quando ele fala que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, é através da mediunidade, né? E a mediunidade, ela pode trazer de diversas maneiras essa comunicação. Ela pode ser feita através da psicografia, né? Da psicofonia, da intuição, porque tem médiuns que conseguem trazer, como era o Chico Xavier, através de quantas pessoas, quantas mães receberam das mãos do Chico Xavier as mensagens dos seus filhos, né, seus familiares, comunicando que estão bem, que estão com os avós, que estão com os bisavós, que estão com os pais, com as mães que voltaram antes,
dando continuidade, se preparando, estudando, compreendendo o novo momento, né? Mas que também estão sofrendo pelas dores, pela incompreensão, pela paixão dos familiares que ficaram, pela revolta. Então, tudo isso, a mediunidade favorece ao encarnado, né, com essas mensagens que trazem o consolo, a psicofonia. Muitos espíritos conseguem se comunicar falando com os seus vivos, né? Médios também que são intuitivos, que não psicografam, ou até psicografam, mas também conseguem perceber a presença dos desencarnados e levar essa mensagem. Existe um programa esqueci o nome, é a Médium o nome do programa, né, que passa em canal fechado, em que ela é intuitiva, ela então consegue, através da sua intuição, sentir a presença dos espíritos e levar essa mensagem para os encarnados. Então, ela descreve roupa, situações, nomes, tudo que as pessoas que, às vezes, céticas, não conseguem resistir a essas informações de não aceitar e acabam passando a acreditar na vida espiritual, porque a pessoa que nunca viram na vida e traz detalhes particulares que só pertenciam ao encarnado e ao desencarnado, né? Então, eu acho muito legal, porque é um programa que traz muito consolo. Embora nos Estados Unidos, o programa americano, eles ganhem para isso, né? E a gente sabe que nós aprendemos que dai de graça que recebeste de graça, mas aí não vem ao caso nesse momento, né? Mas também importante é que os encarnados não fiquem chamando pelos desencarnados, porque existem muitos espíritos que não são preparados, zombeteiros, gozadores, que querem se divertir às custas do sofrimento do outro, são maus, alguns maus também, e que vão, às vezes, se, por exemplo, alguém se apresenta como médium, você não conhece, não tem um conhecimento da capacidade dessa pessoa, da seriedade desse trabalho, pode se manifestar um espírito desse nível e enganar, levar muitas vezes informações erradas, enganosas, para se divertir sem o menor pudor, se vão causar dano ou sofrimento a esse familiar. Então, a questão dessa ficar chamando pelo morto, querendo notícia, querendo novidade, né? Então, isso é muito sério. Mas não significa que a pessoa não possa fazê-lo, mas buscando numa instituição séria. Lembrando também que isso vai depender muito da condição do espírito em se comunicar. Porque a gente aprendeu, até que Chico Xavier falava essa frase, que o telefone toca de lá para cá. Então não adianta você ficar discando, se ninguém pode atender do outro lado. Então tem que aguardar. Essa comunicação pode vir ou não. Vai depender de uma série de situações que a gente vai falar mais lá na frente, né? Então, aliás, vou falar agora, né? Todos os espíritos podem se comunicar? Vai depender de muita coisa. Merecimento do desencarnado, merecimento do encarnado, condição moral do desencarnado, a condição espiritual dele, se ele tem condições de participar dessa comunicação ou não. Então depende de muita coisa. E às vezes a pessoa fica insistindo em pedir, lamentando, chamando, isso pode causar um sofrimento muito grande para esse desencarnado. Perturbação mesmo, né? Então nós sabemos que perder alguém é algo muito difícil. Nós espíritas entendemos que não se perde,
A pessoa, ela simplesmente vai na frente. Na verdade, ela vai retornar de onde veio, que é do mundo espiritual. Porque a verdadeira vida nossa, a maior, a gente passa mais tempo no plano espiritual do que no plano físico. Nós passamos aqui no máximo 115 anos, já soube de uma pessoa de 120 anos, né? É um limite, vamos dizer assim, 125. Enfim, hoje as pessoas estão vivendo muito. Então, nós passamos esse período aqui, mas poderemos passar 200, 300, 400, 1000 anos no plano espiritual, né? Então, essa questão do perder é relativo, isso é mais uma nomenclatura, porque a gente perde coisas e não pessoas. As pessoas simplesmente retornam de onde vieram, não é isso? Mas esse afastamento também a gente tem que ter essa consciência que é um afastamento temporário. Temporário. O tempo só a Deus cabe saber, não é isso? Porque vai depender da nossa necessidade espiritual. Óbvio que às vezes pode acontecer de ser interrompida. O planejamento espiritual foi para viver 80 anos, mas dependendo do nosso proceder, ele pode ser interrompido, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né? Então, o desencarne, ele traz muita tristeza, traz sim. Primeiro que nós não somos preparados para vivenciar a morte. Nós somos preparados para a vida, festejamos a vida, festejamos o nascimento, fazemos bolo, bolas, né? Aquelas coisas todas, mas a morte não. E no momento da morte, dessa separação, nós vivemos um período de luto, que esse período ele se distribui em 5 fases, que foi até estudado por uma cientista. A primeira fase é a negação. Isso não está acontecendo comigo. De jeito nenhum, não aceito, de jeito nenhum, isso não pode acontecer comigo. Né? E depois vem a raiva. Isso não deveria acontecer comigo. Por que comigo? Por que com fulano? Vem esse questionamento. Depois vem a negociação, a terceira fase. O que eu posso fazer, Senhor? Se fulano escapar, eu prometo que eu faço isso, isso, isso. Aí a gente faz um rosário de promessas, né? E depois vem a depressão, que é a quarta fase. Injusto que isso aconteça comigo. É uma tristeza profunda, em que a pessoa se abate, tem dificuldade de sair dela. Quem passa pela depressão sabe como que é muito difícil. E muitas vezes ela precisa da ajuda profissional para poder superar esse momento, né? E a quinta fase, que é a última fase, é a fase de aceitação. Não tem mais o que fazer. Compreendo que isso aconteça. Essas fases, elas podem não acontecer todas em uma única pessoa. Tem pessoas que pulam fases, dependendo da condição de entendimento que ela tenha da morte, né? desse transpasse. Então, mesmo assim, esse momento de luto, todas essas fases são sentimentos compreensivos, a tristeza, a angústia, a solidão, o medo, tudo isso é muito compreensivo e deve ser respeitado por todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim, a outra está em depressão pelo luto, pela morte, vai sair, vai para um shopping, vai passear, vai viajar, vai se divertir, né? Mas o outro não tem força, não tem coragem, não tem ânimo para isso. Está em luto. Às vezes se sente até culpado só em pensar em ir viajar, fazer um passeio, não sabendo ele que é isso que o desencarnado quer, que ele prossiga a vida. E é uma situação muito delicada, né? Porque às vezes a pessoa se enluta, mas esquece, por exemplo, se é uma mãe, um pai que perdeu um filho, ela se esquece dos outros, que também estão sofrendo. E acaba tornando uma situação
familiar muito complicada, né? Os outros filhos se sentem deixados de lado e isso pode causar problemas psicológicos, né? Então, a pessoa tem que tentar reagir sim. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. A perda não deixa de ser um processo de transformação, porque toda dor tem o seu lado positivo, pensando friamente, calculadamente. A perda, ela faz, ou pelo menos deveria fazer, muitas pessoas, todos nós, refletirmos sobre o sentido da vida, né? O que vale a pena. Nós estamos passando por esse momento tão difícil no mundo e que tantas vidas estão sendo ceifadas e muitas pessoas estão parando para pensar e repensar a sua vida, dando valores ao que realmente tem que ter valor, deixando de lado os valores materiais, as paixões, né? Então está fazendo muita gente refletir, que está sendo muito importante. Aí as pessoas questionam, às vezes, quando acontece a morte entre jovens, o que acontece sempre, né? Então vem o questionamento, por que tinha toda uma vida pela frente, tanta coisa para fazer, tantos sonhos? É compreensivo também que se pense assim, lógico, óbvio que é. Mas nós não somos detentores do futuro. Nós não sabemos o que aquela pessoa poderia ocasionar no futuro da sua própria vida. Então, às vezes, as vidas são ceifadas para poupar uma dor maior, principalmente de um jovem, né, que tem uma tendência a um caminho que não é muito bom. Então, a sabedoria divina ceifa, tira ela do palco da vida para evitar que ela cometa erros, danos maiores para a sua vida e para a vida de terceiros. Eu tenho um exemplo desse num grupo familiar em que um primo já estava passando a agredir a minha tia e ele então adquire uma doença incurável e desencarna aos 42 anos de vida. Novo, né? Mas se não acontecesse isso, e eu tenho certeza que a vida dele foi tomada porque ele iria acabar dando fim à vida da sua mãe, porque ela já estava fugindo dele, correndo mesmo, entrando em casa de desconhecido para escapar dele, né? Então é um caso muito triste, mas de repente ele aparece doente. Para mim ficou muito claro isso. É como se eu até percebesse intuitivamente a justificativa do desencarne desse primo. E é isso que acontece às vezes. Para não agravar, né, o caso da pessoa, a sua encarnação, ele retirado do plano, né? Então a visão materialista é que traz esse entendimento como a morte sendo uma coisa horrenda, horrível. E o espiritismo nos traz uma visão totalmente diferente, que a morte, na verdade, é simplesmente uma passagem, uma transformação. E aí a gente pergunta, né? Como fica o espírito do desencarnante? Ainda não desencarnou, mas está prestes a desencarnar. Como fica o espírito do desencarnante com o sofrimento do encarnado? Gente, é o momento que a gente mais ora. Até nós espíritas mesmo, vamos ser francos, pedimos muito pela permanência do desencarnante. Pedimos, vibramos, fazemos correntes de oração, divulgamos em grupos, não só espíritas, católicos, evangélicos, budistas, vamos pedindo para todo mundo, para que aquele ser seja curado, que ele seja um exemplo desse o depoimento. A gente ainda faz promessa pelo outro, que ele vai fazer o seu, vai fazer a sua, né? Enfim, falar sobre a sua recuperação, que ele agora está transformado, vai trabalhar para Jesus, enfim. Todo mundo faz isso. Pede pelo desencarnando.
pedindo, implorando, e o coitado sofrendo, precisando se desligar e não conseguindo. Aí eu vou ler aqui um texto que eu achei do Richard Simonetti, do livro Quem Tem Medo da Morte, que fala sobre isso. Muito interessante. Diante do agonizante, o sentimento mais forte naqueles que se ligam a ele, afetivamente, é o da perda pessoal. Meu marido não pode morrer, ele é meu apoio, minha segurança. Minha esposa querida, não me deixe, e assim vai. Curiosamente, ninguém pensa no moribundo, mesmo que aceitem a vida além túmulo, multiplicam-se em vigílias e orações, recusando admitir a separação. Esse comportamento ultrapassa os limites da afetividade, desembocando num velho egoísmo humano. Aí eu vou pular um trechinho, que esse texto é um pouco grande, né? O exacerbamento da mágoa em gestos de inconformação e desespero gera fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção a promover a sustentação artificial da vida física. Semelhantes vibrações não evitarão a morte, apenas a retardarão, submetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. É natural que, diante de sério problema físico a se abater sobre alguém muito caro ao nosso coração, experimentamos a apreensão, a angústia. Imperioso, porém, que não resvalemos para a revolta e o desespero, que sempre complicam os problemas humanos, principalmente os relacionados com a morte. Quando familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando a indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade, porque, gente, existe no mundo espiritual equipe que vai preparar o desencarne da pessoa que está prestes a deixar o corpo físico. Eles são especialistas nisso. Então, nessa hora, eles vão atuar. Os técnicos da espiritualidade promovem com recurso magnético uma recuperação artificial do paciente, que mais para lá do que para cá, surpreendentemente começa a melhorar, recobrando a lucidez e ensaiando algumas palavras. É aquela melhora da morte, né, que a gente chama. Geralmente, tal providência é desenvolvida na madrugada. Exaustos, mas aliviados, os retentores, que somos aqueles que pedimos que ele fique, vão repousar, proclamando: graças a Deus, o Senhor ouviu as nossas preces. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Aí acontece também o trabalho da equipe do desencarne, que, aproveitando o momento de relaxamento da família e dos amigos, que vão afrouxar as vibrações, essa vibração que cria essa teia que retém o desencarnante, a equipe espiritual então começa a trabalhar o desencarne dele. Raros os que, aproveitando a trégua, a vigília, a retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo desencarnatório. Inicia o desligamento. A morte vem colher mais um passageiro para o além. Aí, chega amanhecendo o dia, toca o telefone, né, para avisar que o paciente morreu durante a madrugada, morreu pela manhã. Raros os que consideram a necessidade de ajudar o desencarnante na traumatizante transição. Por isso, é frequente a utilização desse recurso da espiritualidade, afastando aqueles que, além de não ajudar, atrapalham. Existe até um ditado popular a respeito do assunto: foi a melhora da morte, melhorou para morrer.
do livro Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti. Então, é justamente o que acontece, né? Eu lembro que muito tempo também, só para ilustrar, eu vi uma história, eu vou contar mais ou menos quando eu me lembro, ouvi uma história que contava de uma mãe que havia perdido uma filha, uma menininha, e que ela chorava muito, não aceitava de jeito nenhum a morte da criança e chorava dia e noite, noite e dia, durante muito tempo, meses, não lembro quanto tempo, mas enfim. Era uma dor que não passava e essa mãe não se conformava de jeito nenhum. Além de chorar, chamava pela filha. Até que chegou um momento, ela teve um sonho com essa filha. E a garotinha apareceu para ela com o corpo, a roupinha toda molhada, tremendo de frio, num sofrimento atroz. E ela ficou assustada, apavorada em ver a filha naquela condição e pergunta por quê? O que aconteceu? Por que você está assim? E a filhinha explica para ela: mãe, são as suas lágrimas que ensopam a minha roupa. Eu não consigo secar e isso me traz muito sofrimento. E ela, então, chocada com essa revelação, ao acordar, nunca mais chorou pela sua filha. Buscando o equilíbrio, passou então a orar pela criança. E ficou bem, ficou em paz. Então, o conhecimento da vida espiritual, ela pode muito suavizar essa dor, essa separação, essa tristeza, né? E a gente tem como suportar isso. Como suportar a dor da separação? Buscar as melhores lembranças do irmão desencarnado, as lembranças engraçadas, os melhores passeios, divertidos, tudo o que aconteceu de bom, de alegre, de feliz com o desencarnado, esse tem que ser o pensamento ao acordar e ao ir dormir, né? Porque isso vai trazer leveza para você, para o desencarnado, né? A oração, a prece é fundamental. Orar pelo desencarnado, que ele fique bem, que ele fique em paz, que ele esteja iluminado, que ele esteja protegido, que Deus permita que vocês possam se encontrar em sonho, ao acordar, trazer essa lembrança. Isso pode acontecer. É uma outra maneira que você tem de reencontrar, ter notícias do seu desencarnado, né? O trabalho no bem, em homenagem ao desencarnado, trabalhar no bem, se dedicar a uma causa, a alguém, uma situação. Olha a mãe do Cazuza, que em homenagem ao filho, criou uma instituição maravilhosa, que vem se dedicando há tantos anos, levando tratamento para pessoas com a AIDS, né? Sobrevida, enfim, ajudando de toda maneira. Então, ela não ficou só no luto, só na dor, ela agiu, ela tomou uma atitude, e o que com certeza fez muito bem a ela, e principalmente ao espírito do filho, né? Que foi maravilhoso. Então, continuar também prestando atenção, lembrando dos que ficaram, que vai precisar da sua força, te ver bem, principalmente se você é a pessoa, a coluna dessa família, um pai, uma mãe, né? Uma pessoa que sempre foi tida como forte. Os outros também estão aí, precisando do colo, né? Precisando do conforto. Ter a fé, sempre, sempre. Creia, acredite que Deus permite tudo por alguma razão. E Ele é maravilha, Ele é beleza, Ele é amor, como Jesus nos ensinou. Então a gente tem que exercitar a nossa fé, né? Que um dia vão encontrar. Eles só foram na frente, um dia nós vamos. E qual é a contribuição do Espiritismo? É enorme, calculável. No atendimento fraterno, você pode buscar uma casa espírita para participar do atendimento fraterno, onde você vai ter o esclarecimento de tudo que aconteceu, né, dentro da visão espírita. Ouvir as palestras que, mais uma vez, vai esclarecer, vai levar o atendimento. Quando a gente tem o atendimento, fica mais fácil a aceitação, né? E tendo aceitação, vem o conforto.
é um sentimento que brota um do outro, está um ligado ao outro, né? A contribuição também do Espiritismo vem através das mensagens da psicografia, diversos filmes que estão aí para trazer, sempre lembrar que a vida continua. Por exemplo, As Mães de Chico, que conta histórias e exemplificando os relatos de mães que receberam a psicografia dos seus filhos. Tem tantos filmes aí maravilhosos. Nosso Lar, que mostra a continuidade da vida da pessoa no mundo espiritual. Então, é uma gama de filmes, né? O próprio passe magnético, o passe que a pessoa vai levar para dar força, receber aquela força, aquele amparo, se sentir fortalecida também. Isso ajuda demais, ajuda muito, né? E nós temos várias provas que a vida continua. Numa dessas provas existe a experiência de quase morte. Esse termo, conhecido mais como EQM, na sua abreviação, ele foi criado por um cientista americano que, na década de 1975, no ano, era um parapsicólogo, Raymond Moody, o nome dele. Ele escreveu um livro intitulado Vida Após a Morte. Ele não é espírita, ele é cientista. E esse livro ele conta mais de 100 relatos e foi um best-seller da ocasião na época, vendeu mais de 10 milhões de cópias. E ali ele fala das experiências que as pessoas que sofreram algum tipo de acidente, né, entraram em coma, e elas, quando acordam, elas relataram experiências incríveis que tiveram, lugares que foram, pessoas que encontraram, a vontade de permanecer, a recusa em permanecer, quer dizer, da recusa não, a proibição, né, de permanecer no momento, que muitas não queriam voltar diante da beleza, do bem-estar que elas sentiram, e voltaram e relataram que encontraram parentes que tinham falecido. São várias histórias. Então a gente sabe que são provas da existência do mundo espiritual, né? Mas só que tem pessoas que entendem de outra forma, aquelas que não seguem o conhecimento espírita entendem de outra forma, mas de qualquer maneira, né? Algumas até falam que estiveram com Jesus, enfim, mas tudo é válido, né? Para ter esse entendimento. E no Fantástico, na TV Globo, um programa que foi apresentado no dia 23 de outubro de 1981, contou a história de um médico. Ele morava em Duque de Caxias, era médico na ocasião residente, tá? Essa história foi revelada em 81, mas aconteceu em 1950, na década de 50. E esse médico, ele contou que ele estava na casa dele dormindo e acordou de madrugada, alguém chamando. Quando ele foi ver uma menina de uns 10 anos mais ou menos, toda molhada, estava chovendo muito, e ela chamando, pedindo socorro, para que ele fosse socorrer a mãe dela, que estava muito doente. Então ele pega a maleta dele, bota no carro, pega a menina e se dirige conforme ela foi ensinando o endereço. E ele foi ficando com aquele estranhamento, porque o lugar era bem distante. E ele via a dificuldade de chegar de carro. Como que essa criança conseguiu me encontrar na minha casa para pedir socorro? Mas ele, na hora, não pergunta a ela, porque ela parecia estar muito agoniada, né? Enfim, então, chegando lá, ele entra na casa, uma casa muito pobre, e ele encontra a mulher num quarto, né, deitada, muito febril, muito enfraquecida. Ele dá os primeiros socorros. Lá pela madrugada, quando ela já está se recuperando, ela então pergunta a ele: mas como foi que o senhor conseguiu chegar até minha casa? Como foi que o senhor veio até aqui? Quem foi que lhe chamou? E ele então fala: foi a sua filha. Ela esteve na minha casa, bateu, e ainda de madrugada, e me trouxe até aqui. Aí ela fala para ele: mas impossível, doutor. A minha filha tem 2 dias que está morta no outro quarto.
ela faleceu com muita febre, com pneumonia. Aliás, ele identificou nela, na mãe, a pneumonia. E a mãe disse para ele que a filha estava com o mesmo mal, então provavelmente morreu do mesmo mal. E ele então se dirigiu para o outro cômodo e encontrou o corpo da menina, né? Então, quer dizer, o espírito dessa criança foi buscar socorro para essa mãe. Ele relatou isso, está registrado. A vida continua. E esses espíritos, eles vão continuar. Se eles forem espíritos que estão em boas condições morais, iluminados, eles vão na frente, muitas das vezes, vão se transformar nos nossos, mais um anjo protetor, mais um guia para a nossa vida, para a vida da nossa família, né? E esse fato eu tirei do livro de Gerson Simões Monteiro, Morreram e Voltaram para Contar, tá? Esse fato, a historinha desse médico. Então, na verdade, nós, gente, estamos aqui de passagem, sabemos disso. Ninguém fica para semente, como diz o ditado. Todos nós um dia iremos retornar. Aí a gente pergunta, né? Quantas vezes nós já viemos e já voltamos? Quantas vezes nós já sepultamos os corpos daqueles nossos entes queridos? Quantas vezes nós mesmos fomos sepultados? E quantas vezes nós ainda iremos voltar, né? Quantas milhões, milhares de vezes iremos voltar? Quanto for necessário até que a gente esteja preparado para um mundo evoluído, um mundo melhor, onde não exista mais a morte, certo? Mas até lá, nós ainda vamos precisar passar por essa experiência, toda essa experiência de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, né? E, gente, e a saudade que fica? A saudade também é um sentimento expiatório, verdade, porque a gente sofre, não é isso? Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, que Ele nos deu um remédio para essa dor, o tempo. O tempo, ele vem ali, ó, o corte, né? A dor da separação dá aquele corte, né? Aberta aquela ferida. E vem o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vai, 1 ano, 2 anos, e vai fechando aquela ferida. Vai ficar a cicatriz, que é a lembrança e a saudade. Mas com o tempo, vai deixar de doer, né? Então, muitas pessoas também fazem o santuário do desencarnado. Retém tudo, como se estivessem retendo até mesmo a imagem daquele que se foi. Gente, isso não é bom. Dependendo da situação do desencarnado, é até muito ruim, porque ele pode sofrer muito, porque a pessoa abre aquele guarda-roupa e abraça e chora, e chora, e chora. Então, vamos fazer o seguinte: em homenagem ao seu desencarnado, doe. Em homenagem a ele, pegue tudo aquilo e doe para quem precisa. Ele vai se sentir muito aliviado, com certeza, e muito feliz, porque você também vai se sentir aliviado, né? Por não ter mais aquele sofrimento. Tem gente que tranca o quarto e fica exatamente como o desencarnado deixou. Isso é muito difícil, né? Muito complicado. Esse apego gera muita angústia para o desencarnado. Então, em homenagem a ele, doe aquilo que você pode ajudar alguém, facilitar a vida de alguém, contribuir, cobrir um frio, né? Com uma roupinha, um pé descalço com calçado, né? Gente, então, a gente pergunta aqui para finalizar: para onde vão os desencarnados? Vai depender da sua afinidade, do seu pensamento, do seu sentimento. Se é uma pessoa positiva, uma pessoa responsável, uma pessoa alegre, né, do bem, beleza, tranquilo. Provavelmente deve ir para alguma colônia espiritual, que são locais onde que as pessoas são, quando ela tem consciência do seu momento, né, de desencarnado,
ele é recolhido, é levado para trabalhar, para estudar, para contribuir de alguma forma e se preparar para as próximas encarnações. Agora, se é uma pessoa má, ruim, tendências negativas, vingativa, tem um comportamento triste, ela infelizmente vai ser arrastada para locais da mesma sintonia. Às vezes também a pessoa, ela é uma pessoa boa até, né, legal e tal, mas ela não aceitou o desencarne, não entende o que está acontecendo. Pode ser que ela continue no ambiente familiar, seguindo a rotina que tinha, isso também pode acontecer, né? E, como a gente fala, vagando, né? Então a gente tem que orar muito pelo desencarnado, para que ele consiga seguir com seus mentores espirituais, para onde deve seguir, né? Rumo ao seu progresso espiritual. E as crianças? Existe no mundo espiritual locais específicos para recolher essas crianças, mas elas não ficam sempre com a mesma, com a idade de que tinha quando desencarnou. Elas vão voltando a ter a aparência de uma encarnação anterior, né, como adulta, mas isso é um caso para uma outra palestra, para um outro momento, né? Então, ficamos aqui com esse estudo, espero que tenham aproveitado o máximo possível, né? E vamos agradecer então a Deus mais uma vez por essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado, Jesus, por toda orientação, toda intuição, aos amigos espirituais, que possamos contar sempre com a presença de vocês. Agradecemos a presença dos companheiros que estão nos assistindo, Senhor, que os seus lares também sejam assistidos por essas falanges de amor e de luz, Jesus. E abençoe, Pai amado, a todos que estamos passando por esse momento do desenlace de amigos, de amores, familiares. Nos dê a força, a coragem, Jesus, para o entendimento, para a compreensão, para a aceitação, Senhor. Sem desespero, Mestre. Obrigada por tudo, que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, que a paz de Jesus seja em todos os corações e em todos os lares. Muito obrigada. Boa noite.